Fala galera, beleza? Nesse módulo a gente vai dar uma olhada rápida em como criar um mood board, ou seja, um arquivo que vai funcionar como uma guia de referências, tanto de textura quanto de atmosfera, iluminação, fotografias que você possa usar, estilo de arte, tá? Para mostrar para o teu cliente o que você imagina concluir com, com a tua ideia, certo? Isso pode ser muito utilizado em pós-produção, quando você vai fazer uma imagem, por exemplo, que tenha que ter um nível de detalhe muito grande e você prefere aprovar antes de começar a ter que fazer o 3D, ou ter que tirar uma foto, né, ou fazer uma pós com uma composição de assets enorme, é mais inteligente você já montar uma estrutura de aprovação prévia para tentar ali bater o martelo com o cliente antes de ter que começar realmente, né, a fazer essa produção, né, porque não deixa de ser uma produção de imagem, e às vezes vai levar um mês para terminar essa imagem, ou 2 meses. Esse tipo de tratamento de mood board, ele já te salva um tempo enorme. Então, eu já usei mood board para aprovar um início, né, de uma ideia para uma pós-produção, já usei mood board para aprovar um desenvolvimento de um concept antes de ter que realmente botar a mão na massa e fazer, por mais rápido que seja, tá? Então, nesse exemplo específico, a gente vai ver como eu criaria o mood board para essa cena do contato, certo? Então, vamos direto aqui para o Photoshop. Vou ser bem sincero, tá, gente? Eu não fiz um mood board para mim, nem para o contest, para evoluir essa imagem. Eu simplesmente comecei a desenhar, como vocês viram, só para dar uma recapitulação aqui. Eu fiz esse desenho, tá? E comecei depois a texturizar e adicionar fotos e pintar por cima, enfim. Eu fiz o processo de um jeito que eu gostaria. Eu fiz o processo do jeito que eu gosto de fazer e quero ensinar para vocês esse método, tá? Se você gosta de desenhar, você pode seguir. Se você prefere matte painting, você também consegue seguir, né? Bastaria sair do desenho e já começar uma blocagem. E ao longo a gente vai ver como utilizar isso da melhor forma. Então, nesse meu caso, eu podia ter feito só esse desenho. Então, já vou capturar esse desenho aqui. Talvez com um pouquinho menos de detalhe, para esse mood board póstumo, tá? Eu percebi que essas layers estão todas desligadas aqui. Então, assim, esse mood board está um pouco roubado, né? Eu estou fazendo ele depois, mais como uma ferramenta de ensino do que foi útil realmente na realidade, né? Aquela história, como isso foi um projeto pessoal, eu já tinha ali uma ideia na cabeça, né? Eu fiquei com preguiça de fazer, confesso. Então, o que eu podia ter feito nesse mood board aqui? Para me salvar um bom tempo lá na frente de brainstorming, de bater cabeça com decisões, né? E indecisões. Podia ter feito essa blocagem só, esse desenho inicial. Nem precisaria ter detalhado ele tanto, tá? Vou dar um exemplo simples aqui. De repente, só isso aqui? Não, aí também não. Eu vou tentar achar um termo bacana aqui. Vamos lá. Vamos dizer que esse seria um desenho. E antes de eu proceder com a texturização, eu quisesse enviar isso aqui. Vou até dar um print screen, tá? Eu estou usando aqui um softwarezinho que ele é ótimo para... Bom que eu já faço um merchan legal dele, que eu acho que vale a pena. Acho que é o Greenshot o nome. Enfim, eu dei o print screen aqui, ele automaticamente já captura e joga para a área de trabalho, tá? Então já está ali no Ctrl C. Eu venho aqui, dou um Ctrl V nele e já tenho o desenho aqui na imagem, tá? Então essa vai ser a minha referência de estrutura. Então eu posso até colocar aqui como ponto de vista, olha, ou desenho, ponto de vista baixo, né? Você pode usar uma foto como ponto de vista, se você não quiser começar pelo desenho, tá? Então no meu caso eu vou chamar isso aqui de posso chamar de concept, posso chamar de sketch, ou desenho inicial, enfim. Então, aqui seria o sketch, ou um thumbnail, tá? Esse aqui vamos considerar como se fosse um thumbnail, tá? Eu não desenvolvi nesse curso os thumbnails, porque eu realmente tive pouco tempo para fazer a arte. Eu já queria resolver no desenho, em um desenho só, e partir para o refinamento. Mas o ideal é que tivesse explorado mais variações de thumbnail. Então, partindo do princípio que essa é a minha versão aprovada, tá, do Sketch, eu só vou dar uma contrastadazinha nela, para ficar mais interessante. E aí quando eu faço esse mood board, eu já fiz um
uma texturinha de sujeirinha ali no fundo, eu uso o meu logotipo e o título do projeto, né? Então, como era para um contest de criaturas do fundo do mar, título contato, estou chamando de concept art, né? E vou usar, aqui tem a textura, vou até fletar isso aqui. Eu vou adicionando as referências aqui embaixo, tá? Então vai ser mais ou menos esse o foco. E pegando as outras fotos que eu usei no projeto, tá? Ideal é que eu tivesse feito isso antes, né? Frisando novamente. Então, por exemplo, vamos achar uma referência boa de atmosfera aqui, eu mesmo usei no processo, essa daqui. É importante, gente, fazer isso para satisfazer a ansiedade do cliente, tá? O cliente ele não quer uma surpresa indesejável durante o processo. E tem gente que fica profundamente irritado, né? Se você seguir um detalhamento sem passar pela aprovação dele. Tem uns que vão dizer, não, você segue aí, faz a tua proposta, mas às vezes aí pode ser o oposto, né? Se você passar dessa etapa inicial e já começar a detalhar muito, você pode gastar uma energia e achar que está chegando no final do projeto, quando na verdade várias refações e alterações podem surgir numa surpresa indesejável para você. Então, olha só, aqui essa é a minha referência de atmosfera, beleza? Joguei aqui. Em texturas, eu estou pensando em adicionar, acho que eu usei mais para a criatura, foi essa daqui. A gente pode incluir em texturas as águas vivas também, tá? Essa daqui, por exemplo. No caso, eu não usei muita coisa, né? Esse projeto não teve muita coisa de textura, foi mais uma combinação de pintura, né? Mas assim, aqui seriam as partículas, essa textura principal para a criatura e uma de água viva. Legal, já dá para ter uma... Aqui foi outra que eu usei também. Tá, não tem muito mais do que isso, né? De repente essa outra aqui eu usei também. A gente vai agora dar uma hierarquizada assim no tamanho dessas imagens aqui então temos iluminação. Assim, eu fiz uma outra separação aqui, de repente ajuda a não poluir demais o mood board, né? Eu estou usando uma para rochas, tá? Eu não tenho uma específica para água viva. Você pode criar variações do jeito que você achar melhor, tá? Tem vezes que eu faço um PDF enorme para o mood board. Eu crio ali, sei lá, 10 páginas. Vou especificar o máximo que eu puder. Então aqui eu poderia especificar só essa região, textura de vegetação para criatura. Aqui eu posso colocar efeito de partícula, tá? A gente pode ir deixando isso o mais rico possível. Você pode fazer o seguinte também, você pode, por exemplo, pegar esse sketch, botar no meio do mood board e direcionar para cada área aonde que vai ser encaixada aquela textura. É uma outra forma de trabalhar, né? Assim você não conta com a abstração do teu cliente, certo? Ele pode falar, mas não era isso que eu estava imaginando. Então, se você já fizer um esboço com aquilo insinuado, né, blocado, é muito mais interessante do que fazer um próprio mood board, né? Caso você consiga esboçar as coisas de forma bem ágil, tá? Mas é interessante fazer um mood boardzinho de início. Então, aqui em texturas eu vou manter essa variação. Essa daqui eu vou cropar um pouquinho no meio dela. E a gente vai sobrepondo as coisas aqui de um jeito que a gente não ocupe muito espaço na imagem, né? Então, por exemplo, a atmosfera. Aí aqui, de repente, eu vou usar vou duplicar. Eu vou pegar essa iluminação, vou transformar isso aqui em efeitos. Ambientação. Estou vendo aqui como que eu posso nomear isso melhor. De repente, efeitos mesmo. E aí dentro de efeitos eu posso deixar isso daqui. Esse daqui pode vir para rochas. Texturas ficou muito genérico, né? Mas tudo bem. No nosso personagem é a mergulhadora.
Vou tentar achar a foto dela. Que por acaso não está aqui. Ah, sim, é a mesma daquela outra base ali, né? Então, gente, esse processo de mood board ele é muito importante a gente fazer no início, né? E já aconteceu vezes também de eu estar no meio do projeto e eu já comecei o concept, né? Mas não enviei. Aí, o que eu faço? Eu visualizo melhor o que está rolando, né? Às vezes eu peço aí uns 3, 4 dias de prazo. Quando eu consigo, show de bola. Eu tento agilizar o mais rápido possível uma blocagem, pesquiso as texturas, já vou montando. Quando eu me convenço de que o negócio está ficando maneiro, aí eu guardo essa informação, não passo para o cliente, monto um moodboardzinho e aí eu mostro para ele o desenho inicial, as texturas e envio, em vez de compartilhar já o resultado final. Então, quando ele aprova, geralmente dá certo, eu já tenho a arte encaminhada, salvo o tempo e controlo o processo de uma forma muito mais tranquila, sem desespero com prazo. Eu peço um prazo inicial maior, tá? Isso é a minha forma de trabalhar. Eu já percebi que comigo funciona melhor assim e dificilmente eu sou negado sou negado foi uma cacofonia, né? Um prazo para esse tipo de concept de key visual, que eu sei que tem um prazo final um pouquinho maior, tá? Às vezes o concept tem que ser muito rápido e não dá para ficar fazendo mood board, você já tem que blocar tudo, né? Com muito mais agilidade. Então, olha só, aqui em personagem eu já tenho a mergulhadora em destaque. Posso cropar isso aqui. E a gente vai criando já a gente vai suprindo já a imaginação do cliente de um jeito muito mais rápido, né? Quisera eu ter feito essa montagenzinha antes, né? Estou um pouco aflito aqui que minha tablet desconectou. Aí eu vou continuar isso aqui no mouse. Então, meus amigos, referência de tratamento. Eu vou abrir meu site, vou mostrar para vocês uma boa forma da gente definir para o cliente, né? Às vezes vem isso, né? Às vezes o cliente chega com uma imagem de um estúdio maravilhoso, que você adoraria ter a mesma qualidade que eles, mas não tem. E aí, como é que você fica? Você tem que dizer, pelo amor de Deus, gente, digam, olha, essa imagem aí não tem como eu chegar nesse nível, eu vou propor um outro acabamento. Aí você pega uma imagem sua, que você sabe que consegue chegar naquele nível, e manda. Por exemplo, uma imagem minha aqui, de projeto pessoal, que eu considero que ficou com um acabamento bacana em relação ao que eu vou chegar dessa do contato. Poderia ser essa daqui, de repente. Ela não está muito detalhada, mas tem uma atmosfera maneira. Então, de repente, eu posso usar essa aqui, tá? De referência. Então, vou até tirar esse mousezinho aqui. Então, usando print screen mesmo, não tenho... Claro, o ideal era pegar o original, né? Mas eu estou mostrando para vocês aqui de uma forma mais rápida. Tem muitas que têm uma finalização muito aquém do que eu conseguiria chegar nessa imagem por conta do prazo, né? Então, essa imagem, digamos que eu levaria, sei lá, 2 semanas para fazer. E eu só tenho 3 dias para fazer esse concept. Eu não vou seguir uma referência de resultado final que esteja muito além da minha possibilidade. Então, é dar um tiro no pé, né? Por exemplo, essa daqui eu acho interessante. É melhor, às vezes, você usar uma referência mais... que você consiga chegar mais fácil e o teu resultado final seja melhor do que ela, que aí você supera as expectativas do cliente, entendeu? Em vez de, por exemplo, essa daqui é uma que eu considero muito bem acabada. Eu não vou usar isso de referência para um concept. Isso daqui seria um cenário pronto. Então eu vou tentar achar dentro do meu arsenal um concept que tenha uma qualidade de detalhe interessante. Por exemplo, poderia ser essa daqui mesmo. Tá, vamos seguir com ela, digamos. Então tá ali, referência de tratamento. Beleza. Vou usar uma só. Se o cliente quiser pedir outra, você vê se é viável chegar ou não, né? Para não ter que se complicar depois. Lembrar que é você que vai ter que passar o perrengue para fazer aquilo. Então,
Não fique super animado do tipo, nossa, o cliente acha que eu vou fazer um trabalho sensacional. E aí você se anima e não consegue chegar naquele resultado. E aí vai se frustrar e frustrar o cliente também. E vai dar ruim. Teu projeto vai ter problemas. Isso daí é... E às vezes é até melhor nem pegar o projeto. Quando a expectativa é muito alta, a grana é baixa e você sente que vai rolar um estresse ali. Então a experiência diz que isso acontece. Eu, recentemente até neguei um projeto por conta disso. Era 24 horas de prazo, referências no nível dos meus ídolos, sendo que os meus ídolos cobrariam 10 vezes mais do que eu e tem uma qualidade muito maior. Então, e a grana que eles queriam pagar era uma grana abaixo ainda do meu valor. Ou seja, o cliente estava com uma expectativa muito alta, com um budget baixíssimo e completamente fora da realidade. Eu preferi negar e felizmente continuei gravando esse curso que vocês estão vendo. Então, assim, aproveitei esse bate-papo para ir ajeitando algumas coisinhas aqui que eu senti que eu precisava falar isso para vocês em algum momento. Então, o que eu acho que vale mais a pena colocar nesse mood board aqui? De repente, isso daqui, como efeitos, já que eu usei isso daqui para efeito de luz, né? Posso chamar isso aqui de iluminação. Então, essa imagem vai ser uma boa referência de iluminação. Mesmo que não represente tudo aquilo que a gente tem, né? O mood board, eu estou fazendo esse mood board depois do resultado final, né? Mas é uma referência para a gente seguir. O processo ele vai tomar proporções de surpresa boa. Às vezes você vai perceber, putz, isso não vai... Eu não vou conseguir chegar nesse resultado com aquele tempo. Aí você avisa, fala, olha só, isso aqui tá difícil de conseguir, de repente eu preciso de mais prazo, ou você tenta resolver de outra forma. Enfim. De rochas eu já coloquei uma referência maneira, um tratamento de artístico, né? O nosso sketch, que já está ali pronto, e já representa o ângulo também da imagem, né? A composição. Eu não preciso ter muitas referências disso no caso. A atmosfera já está legal, as texturas principais também. Eu poderia chamar essas texturas aqui de texturas... vamos deixar de textura mesmo, que é mais abrangente. Personagem, efeitos. Então vamos dar uma olhada na imagem aqui. Resultado final, ver se está fazendo sentido essa... Vou até jogar essa imagem lá. Vou jogar essa imagem aqui para ver o que valeria a pena também. Então, em atmosfera já é um termo super abrangente que você já leva o color grade um pouco em consideração. Então, se você usar essa mesma referência de atmosfera para o mood, né? A atmosfera poderia ser em termos de profundidade de campo, né? Você poderia deixar isso mais bem definido. Então, no caso, você pode chamar de atmosfera e mood. Mood board é isso, né? É um quadro de referência de tudo que você vai ter na imagem, de cor, de altura de câmera, profundidade, textura, iluminação, o que você vai colocar lá de asset. Você pode tentar discriminar isso no máximo. Então, eu ia colocar ali mood, mas tá, vamos ficar só com a atmosfera mesmo. E avaliar essa imagem aqui. De vez em quando eu gosto de colocar paleta de cor, tá? De vez em quando. Mas vamos dizer que isso daqui já está enquadrado em atmosfera. Vamos confiar nessa abstração do cliente. Então, de texturas principais aqui que eu usei, já está tudo discriminado. O sketch ele já representa muito bem, olha, o resultado final. Tá? Menos essa parte aqui do fundo, se a gente for avaliar isso bem, né? O tratamento também não está tão longe, em termos de qualidade, né? De imagem final. Bem, essa textura aqui ela teve um uso até um pouco mais importante do que as outras. Então, de repente, se eu colocar ela por cima, vai ficar mais interessante.
E aí eu gosto de fazer um Glen aqui, a mais, né? Só pra gente finalizar. Eu boto um Outer Glow em cima da imagem. Vou dar um Copy Layer Style. Eu acho que isso dá uma emoldurada bacana nas imagens, por exemplo. Aqui ficou bacana, aqui em atmosfera não precisaria. Em personagem, de repente fica legal. Aqui em rochas também. Deixa eu ver. Essa daqui talvez também funcione. A gente dá uma destacada em algumas das imagens, aí já é um pouco mais de um toque meu assim. Por exemplo, aqui em referência de tratamento, a gente pode transformar isso aqui em branco. Colocar um contornozinho branco. Para ficar uma apresentação mais interessante. Por exemplo, posso copiar esse layer style aqui e replicar isso para outras partes da imagem também. Efeitos, iluminação, aí eu posso aplicar nos dois de uma vez só. Olha lá. Aqui também nas águas vivas. Show de bola. De repente, a gente pode até pintar a máscara de um deles para deixar esmaecendo para o fundo. Por exemplo, essa atmosfera aqui. Eu podia pintar esse recorte com um brushzinho de nuvem ou um brushzinho com uma textura. De vez em quando eu gosto de combinar. Colocar uma imagem de fundo assim com uma transparência, pode ficar um resultado interessante. Então essa daqui, por que ela não está funcionando? Atmosfera. Ué. Que estranho. Ah, beleza. Tinha duas ali. Esse que foi meu erro. Então olha só, de repente você pode fazer uma moldurazinha nela para parecer que o papel está invadindo a imagem ou que é uma pintura mesmo, né? Pode fazer e até combina com o que eu tenho aqui no fundo. Podia fazer esse tipo de contraste, né? De algo emoldurado com alguma coisa um pouco mais pós-moderna, né? Sei lá, sem moldura, sem uma definição na cara. Enfim, a gente pode pirar na maionese aí, vocês façam o mood board de vocês como vocês acharem melhor. O importante é ficar claro o que você está planejando, né, de agora em diante no processo. E aí, para finalizar, gente, esse mood board, vocês podem pensar no seguinte: o que é realmente mais importante aqui? Aí vocês pensam na hierarquia do tamanho das fotos, né? Por exemplo, essa atmosfera eu achei que ela tá muito escura em algumas partes. Aí você vai lá, faz uma correçãozinha de cor nela, para ela não ficar tão exagerada. De repente essa outra imagem também, olha, ela não seja tão importante. Eu diminuo a opacidade dela e faço o mesmo esquema que eu fiz ali na outra. Apago um pouquinho isso aqui também. Olha o barulhinho do mouse rolando. Eita, trabalhar com mouse é obsoleto, mas dá uma nostalgia boa. Então, posso ficar aqui brincando nesse mood board o dia inteiro, né? Vai ficar super lúdico e não vai mudar nada porque minha imagem já está pronta. Mas eu acho que isso daqui resume bem o processo. Então, gente, esse mood board vocês salvam ele em PSD, vocês podem transformar isso num PDF, né? Se vocês quiserem, olha só, Photoshop dá para transformar em PDF. Olha lá, você dá um Save As, Photoshop PDF e mete bronca. Mood board, contato, bota o seu nome ali, versão 1 e seja feliz. Pode salvar um JPEG em alta, tá? Geralmente eu salvo assim, olha, boto para não ficar tão pesado. Quando são várias páginas, né, você pode fazer cada página virar cada layer virar uma página, por exemplo, ou cada arquivo que tiver aberto no Photoshop virar um Photoshop e virar uma página do PDF. Aqui tem uma opção que você permite preservar a capacidade de edição via Photoshop. Se você quiser, você pode salvar ou não. Então, no meu caso, eu já salvei um PDF disso aqui. Beleza? E aí vocês anexam
Podia ter anexado esse sketch também como uma outra página, mas é interessante para o cliente, de repente, visualizar em uma imagem só. O máximo de informação que você puder mandar, que é muito mais direto, né? É um moodboard, assim, simples. Tá simplificadaço isso aqui. Já dá para ter uma ideia do que está rolando, tá? Então, olha só. Aqui a gente já consegue sentir o que vem pela frente. Então, as texturas que vão ser usadas, a atmosfera. Espera aí que isso aqui ficou estranho. Vamos finalizar direito, né? Com chave de ouro. Pá. É isso aí. Então, olha só. Meu moodboard póstumo, depois de ter terminado a imagem, mas eu fiz questão de produzir para mostrar para vocês qual seria o processo ideal. Então, o ideal seria, você sabe desenhar? Faz um desenho. Não gasta muito tempo nele, tá? Se quiser fazer variações de thumbnail, faça. Pega ali estudos em preto e branco para testar um pouquinho mudança de ângulo, né? Não chegar direto para o seu cliente com já uma versão aprovada por você mesmo sem consultá-lo. Às vezes vai ser necessário você chegar com meia dúzia de thumbnails, com ângulos diferentes, por exemplo, câmera de baixo para cima, de cima para baixo, 3/4, perspectiva, enfim. Mais perto da criatura, mais perto da mergulhadora. Você pode fazer umas variações rápidas usando o mesmo setup que você tem, né, do desenho e só fazendo testes em preto e branco antes de aprovar a cor. Então a ideia do moodboard é vocês saírem do sketch inicial, do estudo de cinza, né, da imagem, para partir para a cor, para a textura com um pouco mais de aprovação. Então, eu fiz o meu stand-up sem mostrar full screen, agora eu venho me despedir em full screen, então, e mostrar para vocês que é muito importante o moodboard para aprovação prévia, antes de vocês investirem muito tempo. É um jeitinho super fácil de mostrar o que vocês têm em mente, sem ter que ficar escrevendo texto ou mandando link. Vocês mesmos já montem uma base com texturas usáveis, tá? O que é muito importante também. Tudo que eu estou mostrando aí para vocês são fotos que eu peguei do Pexels, que é um site de imagem gratuita, e que eu já sabia que isso ia encaixar na minha cena. Então, isso é muito importante. Se você trabalha com 3D ou vai ter que fazer um matte painting muito complexo e ainda não achou tudo que você gostaria para funcionar, tente prever o que vai ser muito complexo e já deixa claro para o cliente, olha só, isso aqui eu vou precisar de elementos em 3D, ou isso daqui é o que eu consigo com banco de imagem. Você já tenta ali, pelo menos, mandar uns thumbnails do que você pretende usar, tá? Porque já acontece, né, muitas vezes você fazer um concept e mandar umas referências, só que aí na hora de realmente fazer a arte, você não acha aquela imagem alta, ou você baixa a imagem, ela já está meio zoada, ela está com muito ruído e você não consegue achar uma outra tão boa. Então pode ser ruim, né? Você mostrar um moodboard que você não alcance aquela qualidade esperada. Então tenham ali o pé no chão, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir meter bronca e mandar muito bem, tá? Quando vocês terminarem esse curso e seguirem o meu método de criação, que seria o moodboard, o primeiro concept, né, com as variações, o processo de texturização e a finalização do arquivo. Então beleza, gente, vamos botar a mão na massa e vejo vocês em breve na próxima aula.